Olá, boa noite para todo mundo. Que ótimo estar aqui com vocês de novo para a gente conversar sobre os desafios do método MZ nesses 3 meses. Gente, 3 meses que a gente tá em casa, que a gente tá tentando se reorganizar, se reinventar, procurar novas maneiras de ser e de agir. Olha só, já tô recebendo as pessoas, muitas amigas que eu já tô vendo, muitas pessoas interessadas no trabalho. Nossa, vai ser muito bom. Olha lá, a Valéria, a Márcia. Legal, gente, tô contente. A gente vai assim meio que introduzindo aos poucos para as pessoas irem chegando. Oi, Valéria. Para as pessoas irem chegando, né? A Lavínia também. Vai ser muito bom, muito bom. Olha, a Bel, ex-aluna. Então vão ter alunas, vão ter pacientes interessados ou pacientes que já estão comigo ou que já estiveram, né? Vão ter pessoas que nunca viram o método MZ, que nem conhece, vão ter as amigas, vai ter família, a Doraci, a Doraci tá aí, a Vana, né, que é meu braço direito e esquerdo, tudo nos cursos. Muito bem, então, hoje eu pensei assim, o que eu vou falar? Porque eu já falei de dicas, eu já contei do tratamento, contar, né? Porque vocês sabem, né? A Vana sabe, a Vana que tá aí. Eu já contei que eu não mostro nada, né, gente? Vocês sabem que terapia, trabalho, ele tem que ser individual, tem que ser diante de uma avaliação muito bem feita. A gente não vai ficar oferecendo movimentos para as pessoas que a gente não sabe se vai fazer bem, se vai fazer mal. Então, assim, comigo a coisa é muito ética, né? Então, aqui eu tô sempre para falar de forma institucional sobre o que é a fonoaudiologia estética, o método MZ, conversar sobre dicas, sobre aspectos que a gente pode ajudar. Agora, a terapia mesmo, só individual, né? Todo mundo sabe, quem me conhece já sabe que é isso. Então, eu fiquei pensando, já falei sobre dicas, já expliquei, né, o método MZ, mas quem não me conhece, então eu sou a Magda Zorzella, a criadora do método MZ de fonoaudiologia estética, né? Essa área maravilhosa da fonoaudiologia estética, que hoje faz parte, né? Já faz um tempão, né? Desde, deixa eu ver, de 2008, que faz parte da motricidade orofacial, mas assim, aqui ela já tem muito tempo, né? Mas pelo mundo para onde eu viajo para levar esse método, capacitar fonoaudiólogos, ainda é um começo sempre para os fonoaudiólogos, um desafio, né? E por falar em desafio, a ideia hoje é falar um pouco como foi esse desafio de estar em casa. Oi para todo mundo. Esse desafio de estar em casa e poder trabalhar tanto com os pacientes como com os meus cursos. Gente, no começo, eu vou dizer para vocês, foi um desespero pensar nisso. Só a ideia de pensar nessa hipótese já era complicada. Mas para você que ainda não me acompanha, queria dizer para vocês que vocês têm que me seguir lá no YouTube do Método MZ. Vai lá, clica no meu YouTube do Método MZ, ativa as notificações, que a gente tem lá uma ala nova que se chama Método MZ para você, que a gente tem feito com muito carinho, sempre explicações, como são formadas as rugas, como a gente tem que fazer para não formá-las. A gente fala várias coisas, várias dicas. Olá, Betina! E nós temos lá a possibilidade de ver muitos vídeos, todos os meus vídeos que eu produzo, a gente coloca lá no YouTube, mas não se esqueçam, os meus vídeos nunca serão de terapia. Você não vai chegar lá e encontrar um monte de movimentos para você ficar fazendo sozinho, porque essa não é a minha concepção de trabalho. A minha concepção de trabalho como fonoaudióloga é
avaliar muito bem um paciente e a partir dessa avaliação oferecer o tratamento adequado, individual, único para cada um. Olha a Simone do Rio. Então assim, é sempre assim que vocês vão procurar lá os meus vídeos, vão encontrar assim conceitos, conteúdos, né? Mas hoje não foi isso que eu vim fazer aqui. A gente vai contar um pouco desse desafio, né? Essa coisa de como atender pacientes, como dar cursos, tudo em casa, né? Em casa. Então a gente monta um cantinho na nossa casa, que fica sendo a sala da terapia, o lugar, a sala de cursos. Gente, é uma coisa inacreditável. E eu que jamais imaginei estar vivendo isso por 2 motivos. Primeiro, porque todos nós jamais imaginamos viver essa situação, né? Uma coisa tão nova que nos gera assim, no começo gerou muito desconforto, já são 3 meses, é um processo, né? Agora tá todo mundo mega cansado, mas a gente sabe que é necessário, né? A gente sabe que é muito necessário estarmos em casa, nos protegendo as outras pessoas. Hoje eu tava comentando até no Facebook de uma prima, sobre, ela falava assim, fiquem em casa, será que vocês não perceberam que é importante vocês ficarem em casa? E eu falei pra ela, nossa, eu fico muito brava quando as pessoas elas passam por mim na rua, vamos supor, quando eu vou num supermercado, quando eu vou numa farmácia, as pessoas passam por mim e estão sem máscara, gente. Eu fico louca. Agora eu dei de falar alto. Quando eu tô com meu filho, ele fala, mãe, não fala. Eu falo assim alto quando a pessoa passa. Eu falo assim, não é que todo mundo tinha que usar máscara? Aí, quando eu tô com meu marido, ele dá risada. Quando eu tô com meu filho, ele fala, mãe, eu falo, filho, as pessoas têm que ouvir. Vamos tomar conta do outro, né? Vamos ser solidário, vamos ter generosidade, pra gente poder sair logo disso, né? Mas, como eu tava dizendo pra vocês, no começo, quando a gente ficou em casa, veio aquele receio. Como fazer o trabalho online, né? Como ajudar os pacientes dessa maneira, com essa telefonoaudiologia, como passar conteúdos importantes. Eu que jamais fiz nada online, gente, jamais. Todo mundo me convidava para dar curso online, eu dizia não. Algum paciente perguntava, você atende online? Eu falava, não, só presencial. Lógico, porque sempre foi essa foi a minha formação, esse foi o meu compromisso, né, com a fonoaudiologia, com as minhas terapias, né? Mas a gente sabe que a gente tem que ir remando conforme a maré. E eu tive muita sorte, acho que eu já contei aqui da outra vez, eu tive, olha, séries, quanto tempo séries. Eu tive muita sorte de ter um treinozinho inicial com atendimento desde janeiro, que eu fui procurada por 3 pacientes de fora do país. Então, uma paciente que morava nos Estados Unidos, né, que mora nos Estados Unidos, uma paciente do Uruguai e mais uma paciente lá perto da China, esqueci o nome... Singapura, tinha esquecido esse nome, Singapura. Quando eu me deparei com um pedido dessas... Oi, Lucrezia, como está? Tamires, daqui de perto. Ai, que legal. A minha amiga Paula. Oi. Então, quando eu fui deparada com um pedido, olha, eu quero fazer seu trabalho e eu moro longe, né? E daí, o que eu fiz? Eu tive a oportunidade de fazer um treino. Eu nunca imaginei que esse treino fosse ser tão importante. Então, o que eu fiz?
eu pude fazer avaliação dessas pessoas, ainda assim, né? Sem saber direito como faria uma avaliação. Eu que sempre avaliei as pessoas muito de perto, encostando nas pessoas, colocando os meus dedos no rosto das pessoas. Hoje, como eu faria isso? Como eu desenvolveria uma avaliação online? Como eu desenvolveria um trabalho, já que eu sempre fiz os movimentos antes nas pacientes, antes delas aprenderem nelas mesmas? Como que eu desenvolveria isso, né? Ainda bem que eu tive esse treino, porque eu pude experimentar fazer avaliação, eu pude experimentar ver como as pacientes se colocavam, se percebiam, me ajudavam. Então, eu tive esse treino de 3 pacientes antes de fevereiro, comecinho de março, né? E daí, sim, quando a gente ficou em casa, eu tô em casa mesmo desde o dia 13 de março. Que nunca mais eu saí. O que eu fiz? Primeira ideia, né, foi solicitar os pacientes e falar, olha, agora temos que ficar em casa, então todos os pacientes da clínica eu passei aqui pro meu consultório da minha casa, né, o meu computador, a minha sacada clínica, né, e também para mim é um desafio, né, porque eu nunca havia atendido esses pacientes fora da clínica. Então, o que aconteceu? Todos aceitaram. Eu não tive recusa de paciente. Não vou fazer. Não. Os que eu estava atendendo lá na clínica vieram. Eu falei para eles, olha, a partir de amanhã, né, de segunda, eu vou começar a chamar vocês por videoconferência e a gente vai fazer o tratamento. Tanto que só pararam os pacientes que tiveram alta. Então, graças a Deus, eu já dei alta durante esses 3 meses, né? Pessoas que já terminaram o trabalho, tem gente aqui que já terminou o trabalho, que eu vi que tá aqui com a gente, me assistindo, minhas pacientes, né? Então, pessoas que terminaram já, e aí, foi no começo muito estranho, porque como fazer, né? Um receio. Será que eu vou conseguir fazer essas terapias? Será que eu vou conseguir ajudar meus pacientes? Como eu vou passar os conteúdos? Nossa, eu que sempre desenhei cada movimento para os meus pacientes, escrevi e tudo a gente vê que depois é um receio. É um receio, mas é algo que vai se organizando. A gente, toda coisa nova, a gente sente um medo, né? A princípio, meu Deus, como eu vou fazer? Mas as coisas vão se organizando, a gente vai se acostumando com tudo nessa vida, né? Então, ainda falando sobre tratamento, né? Mais tarde eu vou falar sobre curso. Agora a gente vai falar só sobre tratamento. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui me adaptando, os pacientes foram se adaptando. Então, coisas que eu jamais imaginei, assim, a facilidade com que os pacientes se organizam em casa, né? Então eu falo assim, olha, eu vou precisar disso, disso, disso. Então geralmente, né, quem me conhece sabe que eu preciso de um copo com água, né? Um copo transparente com água, sempre. Eu sempre preciso de damasco, porque eu trabalho toda a parte de mastigação com damasco, eu preciso que a paciente esteja num lugar sossegado, tranquila, né? Então, isso de conversar com o paciente, olha, eu vou precisar isso, eu vou precisar daquilo, logo eu vi que foi muito fácil, né? Os pacientes, eles esperam aquele horáriozinho da terapia e já se organizam, né? Eles colocam à frente tudo que é necessário. E no começo eu não imaginei que fosse ser assim. Depois eu fui vendo durante o nosso processo como eles podem se organizar para aquele momento, como também essas novas estratégias vão aparecendo de forma natural. Foi um processo de aprendizado, tanto para mim quanto para os pacientes. E assim, como eles passaram a valorizar, assim como eu, aquele momento da gente trabalhar, né? Porque essa quarentena, para algumas pessoas, foi muito solitária, tá sendo muito solitária, né? As pessoas estão sozinhas, quem mora sozinha fica sozinha em casa, quem mora
com poucas pessoas fica com poucas pessoas. Então, assim, o momento da terapia do método MZ passou a ser um momento de companhia. É aquele momento onde a gente vai trocar uma série de figurinhas. Porque, por exemplo, com as amigas que neste momento estavam fazendo o tratamento MZ, além da gente fazer o tratamento MZ, a gente bateu papo, a gente conversou, a gente falou sobre a vida, porque faz parte, né? Quem me conhece sabe que a minha terapia não é nada muda, né? A gente está sempre conversando, eu estou sempre perguntando, mesmo porque eu preciso ver como a pessoa está se portando no rosto, se ela está fazendo careta, se ela não está fazendo careta, eu tenho que corrigir. Então, a coisa da conversa... Oi, Liz, tudo bom? A coisa da conversa é muito importante. Olha lá, nós temos a Cândida de Lisboa. Que bom que você tá aqui com a gente. Tá tarde aí, né, Cândida? Então, as coisas foram se organizando. Então, por exemplo, além desses materiais que eu tenho que pedir para o paciente, eu sempre fiz o caderninho MZ, que ele é individual, viu? Cada um vai ter o seu caderno, o caderno MZ, e que normalmente ele é vazio, né? É vazio porque eu faço para cada pessoa. Então eu comecei a ver que daria para eu fazer o caderninho normalmente, fazer os desenhos dos movimentos, tirar foto e mandar por WhatsApp. Então é muito interativa a terapia do método MZ online. Porque a gente pensa que fica um negócio assim longe, não, fica tudo muito perto. Então comecei a resolver o meu problema dos desenhos, são muitos os desenhos que eu faço, cada movimento que eu ensino, e as minhas alunas estão aí, as minhas pacientes também, que não me deixam mentir, não é verdade? Que eu desenho tudo lindo, viu, gente? Os meus desenhos são maravilhosos. É sempre uma bolinha, um risquinho do nariz, uma coisa assim que é a boca. Mas as flechinhas super funcionam. E as minhas pacientes podem dizer aí como é fácil a gente tirar uma foto e mandar. Depois, quando acaba o tratamento, eu mando pelo correio, ou se a gente tiver a oportunidade de se encontrar logo, né, gente, de preferência. Olha lá, a Laura tá falando. Oi, Laura. Que é verdade, né? É verdade, eu mando tudo pelo WhatsApp e o paciente vai fazendo em casa, sessão por sessão, olhando tudo lá, se organizando. Então, assim, no começo é aquele medo. Depois a gente vai conseguindo organizar os materiais, o caderno, tudo. Então, por exemplo, normalmente eu no consultório tenho os materiais que eu uso à vontade ali. Cada paciente que compra o trabalho recebe o material. Só que nesse momento, coisas estranhas aconteceram, né? Como, por exemplo, atender uma pessoa de Singapura, atender uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Então, não dá assim, tipo, para mandar, né? Não dá pra gente mandar. É muito complicado, tem muitas taxas. Então, o que a gente faz? A gente conversa sobre o material. Então, eu mostro o material, eu pergunto, olha, teria como você conseguir esse material numa loja X? Vamos buscar na internet. E olha, as coisas foram se adaptando, mas de um jeito tão bom. Até mesmo as minhas pacientes de motricidade orofacial, né? Porque tem alguns materiais que a gente usa na sessão que são super importantes, que na sessão de motricidade não dá para eu mandar para o paciente levar para casa, porque é um material meu, e que foi possível a gente adaptar, o paciente comprar o material e ter com ele, né? Então eu administro na hora de fazer o material, só que ele compra. Então assim, as coisas foram se organizando de uma forma que jamais eu poderia imaginar. Tanto que eu já montei o meu protocolo de atendimento online e já dei 3 cursos para fonoaudiólogas sobre o atendimento do método MZ por telefonoaudiologia, por teleprática, se for em países da América do Sul. Já dei vários, tanto no Chile, quanto no Equador, com pessoas da Colômbia, da Argentina, esse protocolo que eu montei novo de observação, porque assim, cada terapia no começo, eu anotava todas as novidades, todas as coisas que tinham rolado durante a sessão. Então assim, foi
foi um estudo para mim também, né? Foi uma coisa aí. Outro dia eu tava até comentando com a Paula que tá aí, que numa certa quarta-feira, não sei, numa certa quarta-feira, eu atendi uma paciente de MZ que estava lá pela terceira sessão, quarta, e uma paciente que estava lá pela sexta, sétima sessão, e a gente fez umas fotos, porque até as fotos eu faço online, né? A gente coloca ali, eu tô trabalhando com a plataforma Zoom, e eu tiro a foto da paciente e faço uma comparação das fotos tiradas pelo computador. Mas também solicito, né, Aide? A Aide tá aí também. Eu também solicito que o paciente tire as fotos. Então, eu ensino o paciente a tirar foto do jeito que eu quero. E ele ele vai me mandando fotos das 5 posições que eu peço, ele vai me tirando fotos da Selfie MZ, né? Da Selfie MZ, quem me conhece sabe, né? Selfie MZ é abre bem os olhos, coloca a língua sugada no céu da boca e sorri com a boca sem levantar aqui, sem fazer careta. Então os pacientes logo aprendem e começam a me mandar fotos, né? Fotos dessas selfies que eles vão melhorando. Então, assim, acabou que a participação do paciente é muito ativa. É muito ativa. Ele passa a ser ativo. Eu ia falar para vocês que eu tava comentando com uma amiga que nas duas terapias, tanto uma de 3, 4 meses, a outra de 6 meses, ambas muito satisfeitas no começo do trabalho, né? Na metade, uma na metade, outra no começo. E eu vendo muitas mudanças nas pacientes, né? Muitas mudanças mesmo, significativas de ângulo do rosto, de formato da boca, de abertura de olhos. E eu comentei com essa minha amiga e também com meu marido, que feliz que eu tô de poder me reorganizar. Oi, Lili, da Argentina também, de poder oferecer um tratamento para os pacientes longe deles e conseguir que eles melhorem. Isso é fantástico, né? Não é maravilhoso? Então, as fotos, elas não enganam, e mesmo os comentários dos pacientes, de estar se sentindo melhor a cada dia com tudo aquilo que eu estou ensinando. Bom, e eu estou ensinando onde? Eu estou ensinando daqui deste lado do visor, né? Eu estou ensinando deste lado do visor. Eu não estou mexendo, eu não estou colocando a polpa dos meus dedos lá para eles aprenderem, para eles sentirem. Mas, como eu falei nos cursos de teleprática, de telefonoaudiologia, a nossa explicação, ela tende a ser maior. Se o fonoaudiólogo, mulher, já falava 5.000 palavras por dia, na terapia ele tem que falar umas 8.000 palavras. Por quê? Porque a gente, além de mostrar, a gente tem que fazer com que a pessoa entenda exatamente a pressão, o deslizamento, qual é o meu objetivo com aquele movimento, né? Então, assim, é uma sessão intensa, vou dizer para vocês. Né? Às vezes eu atendo 3 pacientes seguidas, aí eu vou para um almoço, assim, todo mundo pergunta: e aí, mãe, você não vai falar, né? Os meus filhos, meu marido, estamos todos em casa, né? Eu falo: eu não consigo falar agora eu preciso ficar quietinho um pouco, porque a terapia é uma terapia intensa. Além de mostrar, eu tenho que dizer: olha, polpa dos dedos no meio da testa, vamos dedilhar, depois a gente vai deslizar, observe que a força é X, que a intensidade é Y. Então, assim, é algo que exige muito do fonoaudiólogo. E, por outro lado, exige muito do paciente também. E o fato do paciente estar ali cara a cara comigo, né? Vamos dizer que a gente está no Zoom, tem o paciente e eu o tempo todo ali, né? Desde o momento da avaliação. Então, o processo avaliatório passa a ser uma construção junto com o paciente de descobertas, muitas descobertas. E o paciente, ele descobre geralmente agora, antes mesmo de eu explicar. Antes mesmo de eu falar para ele: olha, você tá vendo que você tá fazendo a ruga X?
ele já fala assim: nossa, olha o que eu faço para engolir. Olha o que eu faço para mastigar. Então, assim, os pacientes têm que me facilitado até, porque essa má notícia a gente é que dava, né, sempre. Então, no consultório, o paciente ficava fazendo, eu observando, e eu tinha que dar a má notícia. Então, ficou facilitado, tanto que eu já falei para as minhas alunas que eu vou mudar um pouquinho o esquema da avaliação presencial e colocar um jeito do paciente se observar também durante a avaliação presencial, assim, mais tempo, como ele fica ali tete a tete comigo no Zoom, né? Então, facilitou a compreensão do paciente, facilitou a percepção do paciente e facilitou a decisão do paciente também, né? Facilitou. Todas as pessoas que me falaram assim, não, vou fazer primeiro a avaliação, depois eu vejo se eu quero fazer o tratamento, já tinham decidido fazer o tratamento no meio da avaliação, porque já estava vendo, né? Então, como a Aide falou aqui, o vídeo ajuda muito, o paciente vai observando junto com a gente, vai diagnosticando junto com a gente e vai ficando interessado. Nossa, eu quero mudar isso. Se eu tô fazendo uma ruga, eu não quero ter, eu quero mudar, eu quero ficar melhor. Então, é algo que foi um facilitador, essa parceria do paciente comigo, né? E outras coisas que foram fáceis, eu notei com isso muito comparando com a clínica, né? Quando o paciente me procura e a gente conversa sobre tudo, até sobre valores, né? Que aqui no online eu fiz um valor mais convidativo, vamos dizer assim, muito parecido, mas mais convidativo, né? Porque afinal, quando eu ofereço o método MZ, eu ofereço o método MZ inteiro, descrito, desenhado para você, tudo desenhado para você, todo o meu conhecimento que eu tenho sobre o método MZ, eu passo para você, né? Então, a terapia, os materiais, tudo, né? Então, assim, eu fiz um preço um pouco mais convidativo. Então, quando a gente fala sobre isso, ó, o valor é tanto, eu percebi que na hora que a gente fala, vamos ver a nossa agenda, né? O facilitador também foi o fato da gente estar em casa e que o paciente não precisa sair, o paciente não precisa pegar o carro ou o meio de transporte, ele não precisa chegar no prédio, ele não precisa subir o elevador, ele não precisa entrar na sala de espera, ele não precisa fazer tudo isso de volta para casa dele. Então, marcar as sessões ficaram mais fáceis também. A gente, quando decide, entendeu, vamos fazer a avaliação para fazer o tratamento, as pessoas decidem mais rapidamente e a gente encontra um horário. Primeiro porque nós estamos em casa, né, gente? Então fica mais fácil, embora sim, não é porque tá em casa que não tem o que fazer, né? Vocês sabem, eu já falei nas outras lives, tenho tempo de ser fono, tenho tempo de faxinar a casa, tenho tempo de lavar a louça, só pra mim não tenho tempo de cozinhar, porque graças a Deus o meu marido é um mestre cuca. Então ele que decide o que a gente vai comer, ele faz a sujeira lá na cozinha, a gente come super bem, quarentena. Já falei pra minha empregada, né, pra minha ajudante, pra Selma, eu falei pra ela, Selma, você vai ter que passar um dobrado quando você voltar, porque os meninos estão super mal acostumados. O Júlio tá fazendo muita coisa boa. E ela falou, ai, dona Mag, que ela me chama de Mag. Oi, dona Mag, tô morrendo de medo dessa parte. Eu conheço o seu Júlio quando ele resolve cozinhar. Então, aí ele faz a sujeira. Lá vamos lá limpar, e limpa chão, e passar roupa. Então, assim, o que é isso? E isso é que a gente não tá desocupado, né? Nem um minuto. Eu nem sei a cor do meu sofá. Vivo falando isso pras minhas amigas. Eu não sei que cor tem meu sofá, porque não deu pra parar ainda. O único sofá bom mesmo é o da minha mãe, que eu vou lá uma vez por dia, sento no sofá e falo, mãe, santo sofá, é o único momento do dia que eu fico quieta, né? Na hora que eu vou visitá-la, que eu só que vou visitá-la. Então eu vou toda encapotada, papapá, e visito minha mãe, porque ela mora sozinha e se sente só, então eu vou, tá? E eu percebi também que então é fácil marcar e é fácil também
a segurança, né, que o paciente está sentindo. Dá para começar o meu tratamento, porque é uma segurança poder fazer ali, né, comigo, não precisa sair, não precisa se expor, é cômodo, né, é muito cômodo. E ele percebe que a minha atenção, ela é absoluta. A gente fica ali os 60 minutos o tempo todo juntos, prestando atenção, né? Prestando atenção um no outro. É uma coisa muito, muito bacana, assim. Ele percebe. E como eu falei para vocês, não só a parceria, porque ele tem que fazer, ele tem que aprender, mas também o fato da gente poder estar junto, conversar, e nesse momento foi muito interessante. Então, assim, quanto ao tratamento, foi o reinventar-se mesmo, né? Delegar, na verdade a gente delega também para o paciente uma responsabilidade tal que faz com que ele se sinta muito ativo, como eu sempre quero do meu paciente, porque o trabalho foi feito para o paciente ser liberto. Ele tem uma avaliação, 10 sessões e depois tchau, né? Porque eu passei todo o conteúdo. Depois a gente se encontra, ele faz umas revisões, umas reciclagens MZ o paciente, né? Uma manutenção, volta muitas vezes para a clínica e tal, mas ele sempre se liberta de mim. Eu falo tchau, tchau, tchau. Mas agora até na avaliação ele também é ativo. Então, pudemos nos organizar, pudemos oferecer o melhor do método MZ. Então eu tenho algumas alunas até que se surpreendem e se surpreenderam com a minha atitude de atender online, né? Mas como por cima do meu conhecimento de 22 anos desse método, eu pude sim avaliar esse momento e achar que era um momento para aprendizado e que eu poderia tirar coisas muito positivas, conceitos muito positivos, porque, gente, o mundo não vai ser igual daqui para frente. Tudo vai mudar. Nós vamos mudar e espero que bem para melhor, né, gente? E também o mundo vai ser diferente. Eu acho que muitas pessoas vão ser adeptas desse momento online, pela segurança, por medo, por uma série de coisas também, porque o mundo ficou pequenininho aqui através desse Zoom e desses meios de comunicação que a gente pode fazer assim. Tanto que eu posso atender as pessoas que estão nos Estados Unidos, eu posso atender Portugal, eu posso atender Espanha, eu posso atender Uruguai, eu posso atender Singapura, né? Ficou tudo muito pertinho, então eu posso oferecer o meu trabalho para pessoas que estão longe e que querem ser atendidas por mim. Então eu acho que isso foi uma inovação e eu, como a criadora do método, fiz isso com muita responsabilidade, tanto que eu criei protocolos que eu até já estou ensinando para as alunas do método MZ. Né? Vou explicar já essa história de curso, por enquanto eu só estou falando de atendimento. Então, para você que não conhece e quer conhecer, vamos marcar uma avaliação, vamos conversar, me escreve por mensagem, eu estarei aqui à disposição para te explicar sobre o método e te oferecer esse tratamento natural e não invasivo de rejuvenescimento que passa inteirinho para sua mão, onde você pega a sua mão para se tratar. Você com a sua mão cuida do seu rosto. Você que sempre oferece a sua mão para todos, né? Para os seus pais, para os seus filhos, para o seu marido, para os seus amigos, para o seu trabalho. Tem que virar um pouquinho essa mão, gente. Eu faço MZ religiosamente. E já vou dizendo para vocês, não é porque eu tô de quarentena, que daí eu não quero mais saber, não passo creme, não faço MZ, não faço nada, não ponho filtro solar. Gente, a luz de dentro de casa, a luz do celular, a luz do computador, tudo isso é tipo um sol. A gente precisa se proteger. Então eu continuo colocando, primeiro de tudo, fazendo os meus alongamentos. Mal eu acordo, eu já tô alongada, aí eu sou a Magda. Daí depois eu passo creme, passo filtro solar, trabalho com os meus pacientes, faço em mim de novo. Então assim, eu não fiquei desleixada só porque a gente tá na quarentena.
né? Mesmo que eu tô toda hora com outras pessoas aqui no tete a tete, dando o curso, a gente tem que se cuidar, não é verdade? Então, mesmo durante a quarentena, e acho que essa foi a grande coisa, os pacientes vêm para se cuidar e foi muito bom para mim, não posso me queixar desse momento de atendimento online. Tá? Então, quem tiver interessado nesse rejuvenescimento natural e não invasivo, é só me procurar que eu terei o maior prazer. E sobre os meus, de novo, 22 anos de trabalho, de pesquisa e de concepções muito firmes, estarei à disposição de vocês. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Já que faz meia hora que eu tô falando de atendimento, vamos falar um pouquinho sobre os cursos. Para quem me conhece sabe, né, que eu tinha rodinha no pé. Então, cada hora num país, viajando. O ano passado, então, foi um ano, nossa, eu fui para tanto lugar que eu nem consigo fazer a conta. E esse ano a minha agenda era inteira, já estava inteira preenchida até novembro de cursos. 1 ou 2 cursos por mês, né? E o que aconteceu com a minha agenda? Toim. O Covid acabou com ela. E eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Porque afinal, né, gente, dar curso do Método MZ é uma paixão pra mim. Eu adoro ensinar, adoro transmitir o que eu sei, adoro capacitar fonoaudiólogos, adoro. Tanto aqui como nos 22 países, por coincidência, né, 22 anos e 22 países. Esse ano a gente juntou mais 2 bandeiras, as bandeiras dos 20. Tinham 20, agora são 22 países. E eu pensei, acho que acabou, né? Como é que eu vou fazer? Esse ano tá, né? Que nada. Então, assim, os meus cursos sempre foram presenciais, tá? Eu sempre prezei por essa minha concepção mesmo, a minha consciência de que para ensinar o meu trabalho, principalmente no nível 1, que é um nível onde a pessoa, os fonoaudiólogos vão sentir a minha mão, né, gente? Vão sentir a minha mão. Se eu tenho 25 alunos, se eu tenho 30 alunos, se eu tenho 50 alunos, eu faço os movimentos em todos os rostos dos meus alunos, porque eu quero que ele sinta, porque eu quero que ele aprenda para poder depois ensinar seus pacientes, né? Que os meus cursos capacitam fonoaudiólogos a usarem o meu método, então eles têm que aprender, né? E aí como eu vou fazer se tem que ser online? Eu fiquei muito confusa no começo, assim, pensativa, introspectiva. E recebi, viu, gente, muitos convites. Não faltaram convites para eu fazer cursos online. E eu fiquei pensando o que eu faria da minha vida de agora em diante, né? E daí, depois de pensar muito, analisar muito, eu tomei uma decisão. A minha decisão inicial, né, que a gente não pode falar dessa água não beberei, porque eu não sei. Mas a minha decisão inicial eu tomei e cumpri. Eu decidi não dar mais cursos do nível 1 para muitas pessoas, assim, né? Para grupos, como eu sempre fiz quando eu viajo. 25, 30, 35 pessoas. Não é possível, né? Ali, quando eu tô com as pessoas, eu vou até elas. Quem já fez curso comigo sabe. Eu vou a cada um dos alunos e faço tudo em todo mundo, porque é assim que eu sei trabalhar. Então, o primeiro contato do aluno comigo, muitos alunos, não é possível. Então, eu não aceitei nenhum curso de nível 1 online. Mas, o que surgiu? Surgiram, primeiro, cursos de teleprática, porque logo eu comecei a organizar esse protocolo novo e estou dando cursos de teleprática para vários países, né? É um curso pequeno, 4 horas, mas eu vou contar como é que se faz a teleprática no Método MZ, porque veja bem, eu sempre estou dando cursos para pessoas que já fizeram o Método MZ. Outra coisa que surgiu, que foi bem legal, foram os cursos de revisão, né? Porque as pessoas fazem o curso nível 1 e às vezes elas gostam muito do trabalho, mas a vida leva
as leva para outro trabalho, outra coisa, e deixa ali a apostila com os movimentos. Gente, se você deixa um mês a minha apostila ali quietinha na gaveta, você vai esquecer, porque são muitos os detalhes, são muitos os critérios para cada movimento que eu ofereço para todos os músculos. Imagine quanto músculo que a gente tem no nosso rosto. Para cada um desses músculos, eu vou ensinar um movimento. 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Então são muito, num curso de nível 1, eu ensino mais ou menos 5 a 6 movimentos por sessão, são 10 sessões, são logo que eu ensino uns 50 movimentos. Se você esquece, você deixa a apostila na gaveta, acabou, você esqueceu, né? Você esqueceu, não vai mais saber. Então o que aconteceu? Eu estou dando muitos cursos de revisão de quem já fez o nível 1. Então eu trabalhei com muitos países, né? Entre teleprática e curso de revisão, eu já trabalhei com o Chile, eu já trabalhei com o Equador, eu já trabalhei com a Itália, eu já tive alunos de Portugal nas minhas revisões, aqui muitos alunos do Brasil, de várias partes, que fizeram um curso, que querem retomar, pessoas muito sérias, que querem rever, que querem se aprofundar. Várias delas estão aqui, né? A gente acabou de fazer uma reciclagem MZ e fomos muito a fundo, trabalhamos, foi muito proveitoso, porque a gente juntou um curso bem eclético assim, né? Umas tinham feito especialização, outros aperfeiçoamento, outros tinham feito cursos de nível 1, nível 2, a gente juntou tudo e uma acabou aprendendo com a outra, porque quem fez nível 1 não aprendeu o que a da especialização fez e do aperfeiçoamento, e assim foi um aprendizado muito bacana. Então, com pessoas aqui do Brasil e de Portugal. Já tive alunas da Argentina, da Colômbia, do Uruguai fazendo cursos com as organizações de outros países. Então, assim, eu ando viajando através do Zoom, né? Então, eu tenho encontrado as minhas alunas, eu tenho trabalhado muito, quase todo final de semana com curso, mas sempre do nível dessa situação de revisão do nível 1. Por quê? Porque ensinar para 30 pessoas através do Zoom eu não considero razoável, principalmente porque o meu curso é muito prático. Então, o que eu criei também, uma opção que eu criei, são cursos particulares, assim como se a pessoa fosse minha paciente, né? Então, eu já trabalhei com aluna do Uruguai, estou recebendo 2 alunas da Espanha muito gracinha, maravilhosas, que vão começar, 2 juntas, mas sozinhas, né? Então, assim, eu tenho total atenção, total explicação. Isso, alunas para aprenderem o curso do nível 1. Por quê? Porque eu posso estar atenta, eu posso ensinar com cada movimento como se essas alunas fossem minhas pacientes. Eu não atendo uma paciente por vez, então atenda uma aluna por vez, eu tenho mais condição. E tenho, com isso, trabalhado muito através desse tipo de curso particular. Então, curso grande, nível 1, nem pensar no momento, nem pensar. Tanto que eu tenho que falar para vocês da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, se estiverem por aqui me ouvindo, que esse final de semana tem um curso de revisão, um curso de repasso, dia 27, dia 28 agora, sábado e domingo, por organização de Med Capacitações lá do Equador, né? Onde nós vamos fazer um curso de repasso, vamos repassar toda a apostila, né? Ou seja, todos os conteúdos. Eu vou ensinar de novo a avaliação, vou ensinar de novo todos os movimentos que eu ensinei no curso presencial quando eu estive lá. E assim, como os cursos nível 1 são muito parecidos, então a gente vai ter aluna da Argentina, a gente vai ter aluna do Chile, a gente vai ter aluna da Colômbia. Por quê? Porque eu vou fazer um repasso em espanhol, através do meu portunhol, né? Mas com isso, revisando e também dando dicas e ensinando esse protocolo de teleprática, que é uma novidade, muitas pessoas têm receio de fazer, né? E ele é tão possível, eu tenho, assim, muita
muito prazer em ensinar e mostrar como foi produtivo tem sido, né, produtivo esses 3 meses. E uma outra novidade que eu queria contar para vocês, para as fonoaudiólogas que ainda não fizeram comigo o curso, ou as que já fizeram comigo o curso, que depois de muitos pedidos, né, muitas pessoas entraram em contato comigo, entraram em contato com a Vana, pedindo e conversando sobre o aperfeiçoamento, né? O meu aperfeiçoamento tem 11 meses de duração, né? E ele sempre foi presencial. Então, as pessoas pedindo que nesse momento gostariam de fazer mais, né? Mais o Covid, parará. Então, a gente montou um novo formato de aperfeiçoamento do método MZ, onde a gente inicia em agosto e durante todo esse semestre será online. Então, todas as aulas que são possíveis de serem dadas online, as aulas teóricas minhas, as aulas teóricas dos variados professores. Nós temos muitos professores de ponta nesse curso, cada um com a sua matéria, cada um com o seu tema, cada um com a sua especialização. Todos que fazem aulas mais teóricas vão participar durante desses meses, né, de agosto a dezembro. E só o ano que vem, a partir de fevereiro, é que a gente começa e a gente vai sempre avaliar essa situação, ver como que a gente vai estar, né, no ano que vem, é que vai ser presencial, porque daí tem a parte prática, né, que é muito boa, a parte prática do aperfeiçoamento, porque além de ser uma prática eu nas alunas, os alunos entre eles e também com estágio de observação, que eu atendo o paciente para os pacientes, para as alunas observarem, aí vai ser presencial aqui em São Paulo, na minha clínica de cursos, né? Então, essa é a novidade, né? A gente já divulgou aí nas redes sociais, quem tiver interesse é só me mandar mensagem pra gente responder, né? Falar com a Vana, né? Porque a gente começou a receber interesses, as pessoas interessadas, e estamos passando as informações. Então, o que eu posso dizer dos cursos? Que as coisas são possíveis e as coisas elas vão mudando, né? Elas vão mudando conforme o tempo vai passando. Então, assim, eu que pensei que não fosse viajar mais, que pensei que não fosse mais dar curso fora, tô dando curso fora dentro, né? Ainda nesse conceito de revisão, porque eu acho assim, que para você trabalhar com o método MZ, você precisa saber muito. Então, o curso de revisão te coloca assim, up to date, e as meninas têm observado que nos cursos de revisão eu ensino coisas que elas não tinham aprendido, óbvio, porque eu vou mudando. Então, nessa reciclagem que a gente teve e terminou agora domingo, nós tivemos 3 encontros de reciclagem. As meninas que fizeram curso comigo em 2006, 2007, viram muita coisa. Gente, eu até falei pra elas, eu nem sei quem eu era mais em 2006, 2007. O método MZ cresceu muito depois daquilo, muito. Então, a gente acabou compartilhando e, ao mesmo tempo, movimentos que eu usava naquela época, que hoje em dia eu tenho usado menos, e a gente pôde rever e elas puderam ensinar para as alunas os alunos que fizeram, sei lá, aperfeiçoamento 2013, 2016, 2018. Então, a reciclagem é um momento bacana. Primeiro que você encontra fonoaudiólogos de várias formações do MZ e que as pessoas trocam muito, né? Trocam muito, todo mundo tira foto, todo mundo coloca ali e conversam sobre as questões. Então, assim, é muito bacana. Porque, assim, na verdade, quando eu ensino, né, eu e a Vana aqui no aperfeiçoamento, a Vana que organiza, a fonoaudióloga Vana, e eu ensino e ela organiza, a gente faz uma família, né? A família MZ. E eu adoro poder ajudar os fonoaudiólogos em suas cidades, em seus países. Eu sou a primeira a dar incentivo, né? Eu quero que as pessoas saibam fazer o método MZ, sejam representantes e possam trabalhar e beneficiar pacientes. Então, fazendo um resumão de tudo isso que eu falei, é assim, a gente nunca pode achar que tá preso, né? Eu tô preso, eu não posso nada. Não, eu posso. Eu posso inventar novas alternativas, eu posso inventar novas possibilidades, eu posso criar condição de trabalhar tanto com os meus pacientes quanto através de cursos, e
eu digo para quem não é fonoaudiólogo, né? A gente sempre pode ter o plano B. A gente não pode ficar com medo, né? Não podemos ter medo, né? Deus não quer que a gente tenha medo. A gente tem que ter fé, força, decisão, tocar para frente, pensar o que eu posso fazer para, mesmo de casa, trabalhar, beneficiar pacientes, ajudar as pessoas. No caso aqui, a gente ajuda as pessoas a rejuvenescer com qualidade de vida, né? Então a gente oferece uma reprogramação de funções estomatognáticas, vamos mudar a forma de mastigar, vamos mudar a forma de engolir, né? Eu nem fiz para vocês, eu sempre faço, né? Como que a gente engole errado? Fazendo careta. Como que a gente engole certo? Engolindo com a língua no lugar certo. Vamos ensinar a mastigar certo? Se mastiga pequenininho e tal, vamos ensinar a mastigar com rotação de mandíbula de um lado para o outro, com os alimentos lá no fundo, para serem alimentos duros, secos, fibrosos, né? Vamos aprender a não fazer careta, porque ó, eu posso fazer a careta que eu quiser. Só que eu tenho controle, porque como eu alongo todo dia meus músculos, eu tenho controle sobre eles. Eu tenho um controle muito grande sobre eles. Então, eles aprendem. Olha, eu abro bem os olhos, não elevo a sobrancelha e tô aí sem fazer ruga, né? Então, esse trabalho, ele não só ajuda a pessoa a ter melhor qualidade de vida na medida em que ela mastiga melhor, ela engole melhor, ela faz um up na musculatura por causa dessas funções, como a gente ensina como eu digo, a suavizar rugas, rejuvenescer o rosto através dos alongamentos. Então, é um prazer atender as pessoas, é um prazer ensinar os alunos. E a gente, vida que segue, que a gente vai tocando. Quando a gente vai sair daqui, da toca, né? Não sei. Eu vou demorar. Já avisei na clínica, já avisei as colegas, já conversei, né, com as colegas fonoaudiólogas. Eu vou demorar bem a voltar. Por enquanto, nem pensar, né? Lá para agosto eu vou resolver, vou pensar como é que tá a história, porque eu me adaptei bem por enquanto. Então, eu quero muita segurança para mim e para os meus pacientes. Mesmo com todos os IPIs que a gente tem que usar, eu ainda sinto segurança que o paciente fique na casa dele e eu aqui por enquanto. Então, a clínica vai ter mais gente, a gente vai retomar, mas por enquanto não. Por enquanto, a gente vai continuar com esses atendimentos online que têm sido muito proveitosos. Agora, eu queria dar uma olhadinha aqui se tem perguntas, se alguém quer que eu comente alguma coisa, que gostaria que eu falasse. Dá até para você, dá tempo, a gente tem 8 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. As pessoas foram passando, umas foram, ficaram, outras estão aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu tô aqui para responder. O que vocês acham? Alguém quer fazer pergunta? Eu tô vendo aqui uns pontinhos. Perguntas? Não? Acho que não temos perguntas, que eu falei, né? Se não tivermos perguntas, eu posso continuar falando. Eu posso continuar falando até as 21 horas. Não esquecendo que neste final de semana a gente tem um curso de repasso, né? Organizado pela Med Capacitações do Equador. Mas todo mundo tá convidado, quem já fez o nível 1, né? Tem que ter feito o meu curso para poder participar, que eu tô dando aula para quem já fez meu curso. E também temos o aperfeiçoamento do método MZ, começando em agosto, totalmente online, de agosto a dezembro. E a partir de fevereiro, a proposta é que seja presencial, mas tudo vai depender de como nós estivermos.
Quem nunca ouviu falar do Método MZ, me siga nas redes sociais, tanto aqui no Fonoestética Método MZ, como no Instagram do Magda Zorzella, como no Facebook da Fonoaudiologia Estética do Método MZ, Magda Zorzella, e também no meu YouTube. Esse vídeo mesmo, por exemplo, depois vai para o YouTube. Então, todos os vídeos estão lá, o canal do MZ para você que já a gente vai ter um novo vídeo, né? Daqui uns dias a gente vai postar um novo vídeo. Então não esqueçam de ir lá clicar no YouTube do Método MZ e também ativar as notificações para estar sempre a par de todos os conteúdos, das dicas do Método MZ para você. Foi um prazer imenso estar com vocês e na próxima semana, não posso esquecer, nós vamos ter uma live que vai abordar a beleza natural. Então, eu tenho uma convidada que vai falar com você sobre a beleza pura e vamos conversar sobre esses conceitos de beleza natural, né? No momento onde as pessoas estão procurando tanto a beleza artificial, nós, tanto eu como a Louise, que vou convidar a próxima semana para vir aqui conversar com a gente, temos uma ideia diferente sobre beleza, né? Somos contra, entre aspas, né, os procedimentos invasivos, assim, somos adeptas, eu ao Método MZ, ela ao trabalho dela, que ela vai explicar a semana que vem, que é beleza pura, né? Tudo que é puro pra gente poder usar. Então, eu vou fazer a divulgação durante a semana. Então, no dia 30, vamos ter essa outra live e conversar um pouquinho sobre beleza pura. Então, foi um prazer enorme e vamos encerrar por aqui. Um beijo grande e até a semana que vem. Fiquem com Deus. Perguntas na caixinha... os alongamentos são feitos antes ou depois dos cremes? Os alongamentos, gente, são feitos sempre antes de passar creme. Os alongamentos, a gente aprende na terapia a fazer os alongamentos, a gente precisa de alcançar os músculos que estão embaixo da pele, né? Então, a gente só pode passar o creme. Aliás, por falar em creme, a semana que vem a gente vai conversar sobre isso com a minha convidada. Então, o creme só vai ser passado depois que a gente fizer todos os alongamentos MZ. Então, essa era uma pergunta que estava aqui que eu não tinha visto, mas agora eu vi. Certo? Então, se não tem mais perguntas, espero vocês na próxima semana. Beijo!